Boa tarde, galera. Bem-vindos ao novo quadro do meu canal. Nesse quadro eu vou falar um pouco sobre ciência. Eu sou biomédico, eu tenho mestrado e doutorado, atualmente eu faço pós-doutorado nos Estados Unidos. A minha pesquisa é mais focada na área de neurociência, mas eu vou tentar trazer aqui nesse quadro assuntos que sejam, do interesse de vocês em áreas da ciência que eu tenha, um mínimo grau de conhecimento. Vou pedir que vocês me ajudem a escolher o nome desse quadro, então vou deixar 3 opções de nome numa enquete, vocês podem votar para me ajudar a escolher e também sugerir outros nomes que vocês achem menos idiotas que o nome que eu tenha sugerido, caso vocês não tenham gostado dos nomes. As 3 opções que eu vou colocar aqui são ciência no sofá, ciência no divã ou ciência em casa. E nesse primeiro vídeo, o que eu vou falar para vocês é um pouco em relação ao assunto que tanto permeia as conversas de família, os jornais, e que ninguém aguenta mais falar, mas ao mesmo tempo a gente acaba querendo se informar por estar vivendo isso, que é em relação à pandemia. Eu vou responder nesse vídeo uma questão central, que é: por que o Brasil e os Estados Unidos são os países com mais infectados e mortos em relação à pandemia? Eu vou enumerar aqui alguns pontos que fazem o Brasil e os Estados Unidos estarem nessa situação. O primeiro deles é a população. O Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos 300 milhões. Estão entre os 5 países mais populosos do mundo. Então, matematicamente, proporcionalmente, a gente espera que esses países, pela quantidade de pessoas, realmente tivessem uma quantidade maior de casos. E em alguns lugares a gente tem uma densidade demográfica muito grande, que é a quantidade de pessoas vivendo no mesmo espaço. Se você pegar o metrô de Nova York, o metrô de São Paulo, que é onde teve bastante infectados, ou uma favela no Rio de Janeiro, tem muitas pessoas num pequeno espaço. Então isso favorece a disseminação da pandemia. O segundo ponto que faz com que o Brasil e os Estados Unidos se assemelhem é o território. O Brasil e os Estados Unidos também estão entre os 5 países com o maior território do mundo. Quanto maior o território, maior a dificuldade de se controlar as fronteiras. E também maior o número de estados, maior o número de governos desses estados, é difícil você unificar a resposta de todos os estados e controlar todas as fronteiras, então há um alastramento também maior da pandemia. Só que temos também outros países que são grandes em território e em população, como a China e a Índia, e no qual não observamos um grande número de infectados e mortos, como houve no Brasil e nos Estados Unidos. O que esses países tiveram de diferente foi o terceiro ponto que eu vou falar para vocês, no qual o Brasil e os Estados Unidos se assemelham, que é o regime político. Então, o Brasil e os Estados Unidos têm um regime político parecido, Os dois países são presidencialistas e os dois presidentes dos dois países tiveram posturas semelhantes em relação à pandemia. Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos houve uma subestimação da gravidade da pandemia no início, ou não só no início da pandemia. E na China e na Índia, por exemplo, houve medidas muito restritas desde o início e que fez com que a China e a Índia, que têm populações 5 vezes maior do que o Brasil, não tivessem o mesmo tanto de mortes de que se observa no Brasil. Então, o governo ter dado o exemplo, ter deixado bem claro e ter unificado a resposta em relação às medidas necessárias foi fundamental para fazer com que não morra tanta gente na Índia e na China, quando comparado ao Brasil e aos Estados Unidos. A quarta característica que assemelha bastante o Brasil e os Estados Unidos é a população. Então, seja por características intrínsecas da população, da personalidade das pessoas, ou pelo regime político, pelo exemplo de seus governantes, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos não tiveram disciplina em relação à pandemia. Houve respostas desencontradas dos governos dos países e dos governos estaduais, de forma com que muitas vezes não ficava claro para as pessoas a gravidade, o quão isolados socialmente deveríamos ficar. Mas mesmo quando houve essas medidas de confinamento, as pessoas não respeitaram. Então, aqui na Flórida, que é onde eu moro, um pouco antes de ter o lockdown, a gente via muitas pessoas dentro da piscina, todas aglomeradas. E agora na Flórida, para vocês terem uma ideia, a gente está com 3.800 casos por dia. Teve um momento no pico da pandemia em que havia 1.400 casos. E o governo resolveu encerrar algumas atividades, fechar algum tipo de comércio, e a população começou a usar máscaras e ficar em casa. De 1.400 casos diários, caímos para 400 casos diários. Depois, o governo começou a reabrir comércios, restaurantes, praias, parques, e as pessoas começaram a se aglomerar, sem máscara, se tocando, e hoje a gente tem 3.800 casos diários. Então a gente tem agora 3 vezes mais casos do que no auge da pandemia na Flórida. Porque as pessoas pararam
de se isolar socialmente e porque também o governo parou de exigir com que isso aconteça. E mesmo estando nesse auge de casos, o governo disse que vai continuar com a reabertura, então ele não vai voltar a ter o confinamento, ou seja, a tendência é que o número de casos aumente mais ainda. E isso também aconteceu no Brasil, né? Em São Paulo, se a gente pegar o fato que está acontecendo agora, é que mesmo no auge da pandemia, os shoppings estão sendo reabertos, 25 de março, então são características da população que são similares nos países e também estão, né, coerentes com os governos desses países que estão agindo de forma similar. O quinto ponto que faz com que o Brasil e Estados Unidos tenham uma grande quantidade de infectados e mortos foi a subnotificação e a testagem. No início, os dois países testaram muito pouco, comparado com China, Coreia, por exemplo. E agora até os Estados Unidos estão testando bem mais que o Brasil. Para vocês terem ideia, em Minas Gerais a gente tem 21 milhões de habitantes, assim como na Flórida. E na Flórida está sendo testado 30 mil pessoas por dia. Em Minas Gerais são testadas 239 pessoas por dia. Então é um número assim. Na Flórida se testa mais de 100 vezes pessoas do que em relação a Minas Gerais. Então está havendo uma subnotificação gigante no Brasil e alguns governos estão usando isso como justificativa para alegar que há poucas pessoas infectadas e por isso deve haver a reabertura, quando na verdade o número de pessoas infectadas pode ser até 10 vezes menor do que o que a gente vê. Vários estudos no mundo indicam que pelo menos 10 milhões de pessoas estão infectadas no Brasil, não só 1 milhão, e que pelo menos, né, o dobro de mortes pode estar acontecendo porque não há testes sendo realizados no Brasil. Nos Estados Unidos começou a ter essa testagem em massa, então agora esse é um fator que está um pouco diferente entre os dois países, que está fazendo inclusive com que o ritmo do crescimento da doença no Brasil agora tenha passado os Estados Unidos. Por quê? Porque se você testa muita gente, você descobre quem está infectado e aí você não infecta mais gente. Quando você, né, tem muitas pessoas infectadas sem sintomas, sem ser testadas, essas pessoas continuam com convívio social e a doença é espalhada com uma velocidade maior. O sexto ponto que faz o Brasil e os Estados Unidos terem essa grande quantidade de infectados e mortos é em relação ao sistema de saúde. O sistema de saúde do Brasil, ele é teoricamente universal, que é o SUS, é um sistema que deveria atender a toda a população, né, mas que por dificuldades estruturais, de recursos, ele não atende, né? Por exemplo, tem cidades do Amazonas no qual eles têm que viajar 1.000 quilômetros para chegar em Manaus e chegar num leito de UTI. Nos Estados Unidos o problema é diferente, não existe um sistema público de saúde e as pessoas têm que pagar do próprio bolso para ser atendidas. Então existe casos de pessoas que ficaram internadas 70 dias devido à pandemia, né? Devido ao Covid, por ter sido infectadas, e elas tiveram que pagar mais de $1 milhão devido ao tratamento. Então, no Brasil a gente tem um sistema no qual você não tem que pagar, mas que ele é deficiente e não atende todos os lugares. Nos Estados Unidos você tem um sistema que não existe, um sistema público, e as pessoas têm que pagar para serem atendidas. Então aqui, o que acontece é que muitas vezes as pessoas podem ser testadas, mas elas não vão procurar o atendimento porque elas não querem gastar, né? Ou, às vezes elas não é questão que elas não querem gastar, elas não têm condições de gastar para o tratamento. Então, essa questão do sistema de saúde fez inclusive emergir questionamentos globais da importância do Estado. Então, será que realmente, né, um Estado que não possui sistema público de saúde, mas possui menos impostos, e por exemplo, um iPhone vai ser mais barato, será que isso é melhor? Então, o que será que é melhor, né? Você ter um sistema público de saúde ou você pagar menos no produto eletrônico? Então, foram questões que começaram a ser suscitadas, né, com essa pandemia, alguns questionamentos em relação à funcionalidade do capitalismo, né, de rever esse sistema. Então, como mensagem final desse vídeo, o Brasil e os Estados Unidos têm bastante infectados e mortos devido ao seu território, devido à sua população, devido à forma dos governos estarem administrando a pandemia e devido também à postura das populações desses países. Devido às diferenças agora em relação à testagem e ao sistema de saúde dos dois países, Estados Unidos e Brasil vão continuar tendo muitos casos, mas provavelmente o Brasil vai ser o país no qual esse ritmo de crescimento vai ser ainda pior que nos Estados Unidos. E é importante ressaltar que as medidas de confinamento, muitas vezes elas não são tomadas por medo de não haver uma retomada da economia. Só que todos os países, enquanto continuar morrendo pessoas, todos os países vão ter prejuízo da economia. Algumas pessoas vão estar doentes, não vão conseguir trabalhar, e algumas pessoas não vão trabalhar
por medo da pandemia. Então, todos os países vão ter um decréscimo na economia. Contudo, se houver um confinamento disciplinado, alguns países vão conseguir retornar antes às suas atividades, não de forma normal, mas da melhor maneira possível até se encontrar um tratamento e uma vacina. Então, não é só mais saudável para as pessoas continuarem vivas haver um confinamento disciplinado. É mais saudável também para a economia. Quanto menos gente morrer e quanto mais rápido diminuir o pico, mais rápido também a economia vai voltar. Mas é importante ressaltar que essa volta da economia não é ficar um mês confinado e depois todo mundo voltar para a academia e para o bar. Enquanto a gente não tiver uma cura, a gente tem que entender que a gente não vai para o bar e a gente também não precisa ir para a academia. A gente vai ter que fazer exercício em casa ou a gente vai ter que pedir comida para comer em casa. Porque se houver confinamento, os números diminuir e todo mundo voltar a ir para o bar, os números vão aumentar novamente. Então a gente vai ter que ter a consciência de sair de casa só para as atividades essenciais. E as pessoas que precisarem dos seus empregos, né, a pessoa que trabalha no bar, o garçom, e não tiver ninguém para ele atender, vai ter que ter uma adaptação da economia para abranger essas pessoas. Então a pessoa que trabalha no bar, em vez de atender no bar, ela vai começar a entregar a comida. Então a gente vai ter que ter um ajuste da economia para a pandemia. Porque não tem como você ajustar a pandemia, tem como você só ajustar a população e a economia. Então até ter um tratamento ou uma prevenção, né, uma vacina ou um remédio, a gente vai ter que continuar tomando essas medidas rígidas. Infelizmente não é ficar 15 dias em casa e depois voltar ao normal. Se a gente pegar o exemplo dos países que foram melhor sucedidos com a pandemia, por exemplo, Portugal, Nova Zelândia, foram países que eram pequenos, tinham uma população pequena, então isso ajudou em conter a pandemia. Mas também são países com governos que são muito respeitados pela população e que foram muito rígidos em relação ao confinamento. E a população desse país também foi muito disciplinada. Então foram países que morreu muito pouca pessoa e que conseguiram voltar a mais próximo possível do normal das atividades em relação aos outros países. Mas o normal deles são atividades com máscara, ainda assim há desemprego, mas menos pessoas estão morrendo em relação a Brasil e Estados Unidos. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que isso tenha conseguido com que a gente entenda um pouco mais o que está acontecendo em relação aos países que estão, né, mais sofrendo com essa doença. Se houver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que eu ajudo, né, posso pesquisar para ajudar vocês, e me manda sugestões de novos assuntos para os outros vídeos, né, desse quadro sobre ciência. Quem gostou, subscreva no canal e muito obrigado para quem ficou até aqui.